pessoal, começando aqui a nossa live. Uma coisa que eu quero também, antes da gente começar aqui, esclarecer para a galera que o Mises, gente, o Mises não era libertário, tá? Para quem não sabe, o Mises não era libertário. Então, por isso que a gente pôs o nome de Mises, Cristianismo e os Libertários, porque, assim, uma coisa é a posição do Mises e cristianismo, que também não tem antagonismo nenhum, que a gente vai discutir aqui, e a questão dos libertários, né? Então, eu já vou começar falando que eu sempre fico puto quando essa história surge. Eu literalmente puto, porque assim, cara, o Mises tem um capítulo do Ação Humana, Liberalismo e Religião na Ação Humana, velho. É tipo assim, eu vejo que às vezes podem ser duas coisas, né? Pode ser preguiça de ler e pega lá o que aparece na internet, ou mau caratismo mesmo, de querer falar um trem que não é verdade, né? Sérgio Paulo, dá uma boa noite aí pra moçada aí, e eu quero que vocês já comecem falando do Mises aí pra gente. Bom, primeiro, boa noite aí. Boa noite, Adriano. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Pedro. É, então, acho que é um problema que todos nós que somos cristãos, ou no nosso caso aqui, católicos, e daí a gente escuta isso o tempo inteiro, né? Que existe esse bloqueio total. Antes de te entrar, aqui nos Estados Unidos, até a palavra libertário quer dizer, inclusive, o cara que é minarquista como Mises, né? Então, Olha que legal. até uma distinção. Então, a maioria dos textos, às vezes, estão tratando de libertário. Então, o Mises aparece mesmo em vários locais. Eu não sei nas traduções em português como que ele aparece, mas ele aparece como um libertário. Porque aqui nos Estados Unidos, como a palavra liberal foi corrompida, liberal nos Estados Unidos hoje em dia nada mais é do que um progressista. Exato. Então, Progressista. por exemplo, o Ron Paul, que é um minarquista também, é um cara que acredita no Estado mínimo, tudo isso aí, ele é tido como libertário. E muitos, inclusive, libertários do Partido Libertário, né, que a gente fala com L maiúsculo aqui nos Estados Unidos, são liberais na nossa concepção brasileira, de acreditar no Estado mínimo, no livre mercado. Então, talvez essa confusão que surge também, surge em função dessas diferentes denominações, dessa corrupção da palavra liberal. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas até tentam utilizar a expressão liberal clássico o tempo inteiro para se distinguir do liberal. O liberal é o cara do Partido Democrata. Hillary Clinton é uma liberal nos Estados Unidos. Que é o progressista americano. É o progressista. Os democratas. É o progressista. John Stuart Mill. Então você está indo lá para trás, no final o cara é John Stuart Mill. São todos filhos de John Stuart Mill, são os liberais nos Estados Unidos hoje em dia. Então, que era um outro cara que não gostava muito da religião, né? Mas enfim, para gente entrar e começar a desenvolver aqui, mas acho que é um ponto que a gente escuta o tempo inteiro, que como que você pode ser um libertário e você se submeter à religião? E como que todo esse instrumento entra dentro? Então, acho que dá para gente pegar várias vertentes, né, Paulo? Nossa, vocês têm certeza que vocês querem fazer essa live? Que vai durar umas 3 horas. Mas, posso começar aqui dizendo o seguinte. Muita confusão de ambos os lados, confusão dos religiosos que são pouco conhecedores de filosofia política, confusão por parte dos libertários que não entendem nada de cristianismo, ou seja, a gente brinca que a gente está na menor minoria de todos. Eu brinco isso com o pessoal do Instituto Libertário Cristão Americano, que inclusive foi quem me inspirou a querer fazer aqui no Brasil um Instituto Libertário Cristão, um parênteses aqui, um projeto que comecei lá em 2019, parei devido à pandemia, enfim, meu divórcio, etc. Embananou meio de campo aí, mas eu vou voltar com ele o mais cedo possível. E eles sempre falavam, nossa, a gente é a menor minoria de todas, porque a gente é mal entendido, mal compreendido pelos, vamos dizer assim, estatistas conservadores, pelos estatistas autoritários de esquerda também, teologia da libertação, conservador de esquerdista, ou seja, tem uma mistura aí. A gente não agrada a ninguém. A gente é os 300 lá, é o espartano, né? Mas eu podia começar dizendo o seguinte, eu deixo você falar de Mises depois também, rapidão, mas deixa eu começar dizendo uma coisa. Não, vai, segue aí. Vamos seguindo o fluxo, porque vamos seguindo de boa. A maior confusão começa com as premissas. O que é libertarianismo? Né? Por parte dos cristãos,
entende que confunde com um monte de coisa, e o que é o cristianismo por parte de quem não é. Então, você precisa ter o conhecimento dos dois lados para tentar primeiro estabelecer as premissas, o que não é o libertarianismo, o que não é, né, o cristianismo. Uma das coisas que o pessoal confunde muito, que eu acho que dá muita confusão, e que se resolver já resolve metade do caminho, é que o pessoal não sabe que libertarianismo é uma filosofia política. Ela não quer dizer o que você tem que fazer na sua vida pessoal, ela não tangencia uma visão de mundo, de vida, ela tangencia simplesmente a responder a seguinte pergunta: o que o Estado deve ou não fazer? Em que extensão o monopólio da força, né, segundo o Marx Weber, deve ou não ser utilizado? Para fazer o quê? Só isso. Ela está a filosofia política está circunscrita ao que é o papel do Estado. Ponto. Ela é bem, como dizem os americanos, o libertarianismo thin, né? Ele não está querendo dizer para você como você deve ver sua vida, como você deve educar os seus filhos. Diz o seguinte, ó, não agrida os outros, não agrida terceiros, respeite, né, o direito à vida, à propriedade, à saúde de terceiros. Está tudo certo, o papel do Estado não deve infringir isso daí. E, por outro lado, você tem lá uma confusão enorme, o pessoal achando que, não, o libertarianismo tem a ver com objetivismo, da Ayn Rand, não tem nada a ver. É outra coisa completamente diferente, que fala, né, do benefício do egoísmo. Não tem nada a ver, o libertarianismo simplesmente fala, independente se você é uma freira ou se você é uma prostituta, ambas podem querer que o Estado não se meta na vida de ninguém. É a filosofia política delas, não que ela prega para a família, não que ela prega na escola, dentro da igreja, não que ela prega para amigos. E você tocou, Paulo, num ponto interessante, falar da Ayn Rand. Quando você tocou... Essa distinção entre o que é filosofia política e o que são os valores pessoais, precisa ficar, para começo de conversa, muito claro. Ao longo da história, o pessoal quis inventar moda. O pessoal, tanto do conservadorismo quanto da esquerda, resolveu atrelar e agregar o conceito de liberdade individual, que era para ser somente perante ao Estado, uma série de outras variáveis. Não, você pode ser assim, não pode ser assado. Não, cara, eu só preciso ter uma opinião com relação ao que é o papel do Estado para ser definido como libertário. Mais nada. Desculpa, pode falar. Não. Eu queria te cortar, desculpa, mas assim, é porque você falou da Ayn Rand, eu acho interessante falar essa história, né? Que um dos grandes libertários que nós temos é o Rothbard, e um dos pontos de treta que o Rothbard teve com a Ayn Rand foi justamente por causa que a esposa do Rothbard era presbiteriana e ela queria dar pitaco porque a mulher dele tinha que seguir. Aí eu falei assim, não, velho, deixa minha mulher em paz, cara. Ela falou, parece que falou que tinha que separar, né? Não, você tem que separar dela porque ela é presbiteriana. Ele, cara, foda-se, velho. Você não tem que dar pitaco na vida dos outros, não, Ayn Rand. Sai da minha aba, né, Sérgio? Não, total. Não, e o Rothbard é um cara que de origem judaica, mas ateu, e mesmo assim ele respeitava o caminho, a esposa dele que era uma cristã fervorosa, né? Então, assim, como que o cara que é o pai do libertarianismo moderno, pelo menos o movimento, como ele é desenhado nos Estados Unidos, o cara é casado com uma cristã fervorosa. O que mostra isso que o Paulo está falando. O libertarianismo, ele não quer ditar para você todos os valores que você tem que seguir. E aqui, talvez, uma crítica que a gente recebe muito forte dos conservadores, que em muitos caminhos são aliados nossos, e muitos lados são libertários, contra o governo, contra vários pontos, mas que às vezes eles fazem um espantalho da nossa posição, como se a única coisa que se importasse fosse o cálculo econômico que a gente está fazendo em tudo na vida. A gente precisa de muitos outros valores para viver, e esses valores não são incompatíveis. Acho que é isso que a gente vai estar conversando aqui, falando que os valores cristãos e o libertarianismo, nessa vertente anarcocapitalista, talvez a gente até for mais para frente, sim, não são conflitantes o tempo inteiro. E essa história da Ayn Rand, até, Adriano, você falando, mas é engraçado, porque muitas vezes a crítica que a gente recebe, aqui nos Estados Unidos, acho que mais que nos Estados Unidos, porque aqui, aí no Brasil, digo, porque aqui a Ayn Rand é maior ainda. A Ayn Rand foi porta de entrada para muita gente no movimento libertário. Então, quando você vai ver um artigo sei lá, pensa as revistas de esquerda aí, desde a New Yorker até a The Atlantic, o Salon, todas essas revistas super de esquerda, dos esquerdinhas inteligentinhos, né? A galera do Sorro e tal. Então, assim, o que esses caras estão lendo e o que eles vão atacar? Os caras, assim, eles não conseguem falar de libertarianismo sem falar da Ayn Rand. E acho que, assim,
Olha aí. Para nós três aqui não foi porta de entrada. Eu descobri Ayn Rand assim, muito depois que eu já estava dentro da filosofia libertária como um todo. Então, também é um espantalho que a gente tem que defender o tempo inteiro. Assim, e por isso eu não quero dizer que não tem nada bom dentro de Ayn Rand. Não é isso que eu estou falando, mas ela não é um movimento libertário. Ela fez um grande serviço, aliás, ao criar essa deixa para esse espantalho. Sempre foi uma crítica minha objetivista, porque, infelizmente, apesar das coisas boas que ela falou, ela reforçou essa pecha de que libertário não se importa com o pobre, com compaixão. E, na verdade, uma coisa não tem a ver com a outra. Desculpa usar o frase, mas não tem nada a ver com as calças. O cara pode ser cristão, ter amor ao próximo, querer ajudar de uma forma voluntária, né, não necessariamente via o Estado, ser o cara mais compassivo do mundo e ser libertário. As coisas não são incompatíveis. Aliás, por definição, vamos começar a entrar nas feridas aqui. Por definição, caridade é algo, por definição, caridade é algo voluntário. Não existe mérito nem em alguém apontar uma arma na sua cabeça e falar, vamos fazer o bem para aquele cara ali, porque senão vai para a cadeia. Jesus, em nenhum momento, falou, olha, é melhor você... eu obrigo você a fazer esse tipo de atitude, porque senão eu vou trocar uma ideia lá com Pôncio Pilatos, com Herodes, para te meter numa jaula aqui, porque eu vou usar o poder do Estado para enforce, né, para fazer você fazer aquilo que eu quero. Sempre foi algo voluntário. O mérito está sempre de dentro para fora. Em nenhum momento ele disse que queria usar o Estado para isso. Então as pessoas confundem você ter ou não coração, ter ou não compaixão, com você defender um Estado mínimo ou inexistente, etc., porque acha que ou é o Estado ou não dá para fazer, ou não tem ninguém para fazer. É uma coisa simplesmente conceitualmente que não se aplica. E voltando ao ponto da Ayn Rand, ela infelizmente contribuiu para esse espantalho, né, para esse argumento espantalho, ao dizer algumas coisas que às vezes se confundem com o libertarianismo e o pessoal fala, tá vendo? Lá vem o cara aqui, imagina, como é que pode ser libertário, como é que pode ser cristão ao mesmo tempo, etc. Então tem um erro conceitual, além de ter um erro também de conhecimento de economia, que é outra coisa, que acha que está querendo fazer uma coisa legal, que vai ter um fim bom, e na verdade, no longo prazo, é pior para o pobre. Então, uma coisa é a parte moral, que eu acabei de falar, que é a caridade, por definição, algo voluntária, né, como Jesus mesmo colocou. E a outra coisa na prática, não vai funcionar aquilo para o pobre no longo prazo, se for o Estado, coerção estatal, a coisa no longo prazo vai ser pior do que se fosse o livre mercado. Então, os dois servem para o mesmo caminho. O título da live é Mises, libertarianismo, para deixar claro para quem está assistindo. Libertarianismo é uma filosofia política. Mises é uma economia austríaca. Os dois acabam, na prática, recomendando a mesma coisa para o melhor funcionamento da sociedade. Um por uma questão moral e ética, o outro por uma questão utilitarista pragmática, que é o que funciona na economia. Mas eles acabam chegando na mesma conclusão. E ambos têm a ver com o papel do Estado. Ninguém está falando o que você tem que ensinar para o seu filho, se você é contra ou não a favor das drogas, se você é contra a favor a abertura de prostíbulo. Ninguém está falando isso, está falando simplesmente qual tem que ser o papel do Estado e você defende aquilo, ou faça aquilo que acha que é melhor para você na sua vida pessoal, explique aquilo para os seus amigos, para os seus familiares. São coisas diferentes. É que o ser humano, só para concluir, já passo a palavra para vocês. Claro, claro. É que o ser humano tem a feia mania, tem uma coisa que, assim, enraizada na cabeça, até o Walter Block explica isso, né, que é meio que uma coisa bonita até, né, genética, de querer cuidar dos outros, que é legal, mas é meio que assim, é o pensamento de primeiro nível, não vai para o segundo. O que é? É bom? Primeira pergunta, é bom, então eu quero obrigar. É ruim? Puta, então eu quero proibir, eu quero proteger ele de fazer isso. Legal, né? Só que o negócio é o seguinte, você não é meu dono. Eu posso fazer isso com meus filhos, mas eu tenho o livre-arbítrio que Deus me deu para escolher o que eu quero fazer. Então, não interessa a sua boa intenção se é bom ou ruim, você não tem o direito de me proibir de fazer uma coisa. Uma hora, que você começa a entender que o amor de Deus está justamente ter te dado o livre-arbítrio, começa a entender um pouco melhor a compatibilidade entre o cristianismo e o libertarianismo. Jesus deu o livre-arbítrio pela dignidade, ele foi feito a gente foi feito à imagem de Deus. Então, a gente tem a dignidade de escolher o que a gente quer fazer. Então, esse apreço pela liberdade individual de escolha não é libertinho, é adolescente, que é usado. Não é isso. Ele vem, inclusive, calcado no direito natural. Né? Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho falaram muito, né, em outras palavras, sobre o princípio de não agressão.
né? Depois os escolásticos tardios também da Espanha, ou seja, tem toda uma história dentro do cristianismo que defende a liberdade individual e o livre-arbítrio, além do que Jesus Cristo já defendeu, inclusive dentro da doutrina da igreja. Enfim, esse tipo de confusão que as pessoas fazem. Perdão, falei muito, me importa. Não, falou não. Aqui nós estamos para falar mesmo, Paulo. Nós estamos aqui para falar e você tocou num ponto que eu acho que assim, é o que as pessoas não entendem. Cara, o libertário, ele quer exatamente, que nem você falou, o cristianismo. Não quer que o Estado defina. A gente não quer que seja uma lei que crie aquilo, né? Por que tem que ser o Estado que tem que autorizar? Por que tem que ser o Estado que tem que proibir? Por causa da tradição, o Estado vai conseguir proteger a família. O Estado hoje, e vamos imaginar que você, de repente, um muçulmano assume aí, vira todo mundo, vira islâmico, e a gente tem que seguir a regra islâmica. Acabou o teu livre-arbítrio, acabou a tua liberdade, né, de você poder escolher uma coisa fora daquilo. Então, assim, é muito bacana falar quando você está, desculpa dizer também, cagando regra para os outros, mas e aí, quando o jogo vira, né? E uma coisa que eu achei bacana, eu estava lendo recentemente, fazer uma propagandazinha aqui, o livrozinho do Ratzinger. Olha o nome desse livro, Liberar a Liberdade. Quem me indicou esse livro aqui foi o Yuri do Politzi, viu, Yuri? Estou fazendo aqui os créditos, eles me recomendaram esse livro, eu amei, cara. O homem aqui, cara, o cara foi fora mesmo. O Bento XVI foi sensacional. E tem um momento aqui, tem vários momentos, como o assunto é liberdade, política, ele fala muitas coisas, mas tem um ponto aqui que ele falou que é exatamente isso que o Paulo falou. Cara, se você parar para pensar, os primeiros cristãos, eles eram bem anti-Estado mesmo, porque o Estado, por que os cristãos eram jogados na cova dos leões, esse negócio, matavam os cristãos? Não é porque eles eram cristãos. Roma, da época dos primeiros cristãos, era uma cidade que aceitava todas as religiões. Lá o cara podia adorar o Deus que ele quisesse, velho. O que acontecia é porque você, mesmo não sendo da religião do imperador, você tinha que tirar um dia do ano para fazer um sacrifício para o imperador, para César. E os cristãos falaram, não, nós não quer fazer isso não, velho. E aí eles iam porque eles tinham essa insubordinação estatal. Então, o que definiu muitos cristãos no começo foi a sua insubordinação estatal, e não sou eu que estou falando, o Ratzinger que falou um pouco disso daqui, né? Dessa questão do Estado decidir o que é o certo e o que é o errado. E esse é o grande problema, né, gente? E aí é onde tem a ligação entre cristianismo e libertarianismo, né? Não, total, Adriano. Só posso pegar uma tangente ao Claro. que o Paulo falou, antes da gente, e a gente faz o loop, a gente volta a ver tudo que você falou, que ele falou a questão da libertinagem. E a libertinagem também é um espantalho gigante usado pelos conservadores, que de novo são nossos aliados muitas vezes. Então, assim, muitas vezes libertários são definidos como libertinos. E assim, por quê? Porque realmente existem pessoas dentro do movimento libertário contra essa autoridade estatal que chegam nesse movimento também devido à vontade de viver uma vida louca, da libertinagem total. Só que assim, esse não é a integridade do movimento libertário. E eu diria que não é nem a característica principal dos principais pensadores libertários. E aqui eu vou estar falando dos libertários, tanto os libertários, os austro-libertários, como alguns outros libertários que a gente tem também fora do austro-libertarianismo, como por exemplo o David Friedman, que não tem nada a ver com a escola austríaca. Então, fazer essa distinção, porque eu vejo ataques o tempo inteiro do movimento conservador confundindo a gente com aquele cara que só quer fumar maconha, aquela menina que só quer viver de um cara para o outro cara o tempo inteiro. Então, assim, esse cara não é assim, não estou falando que ele não deixa de ser libertário, mas ele não é o espelho do movimento libertário. A libertinagem, ela é permitida dentro da filosofia libertária, mas não quer dizer, como o Paulo falou, assim, não quer dizer que é tudo isso que a gente quer. A gente quer colocar outros valores em cima para viver as nossas vidas individuais. Então, não ter essa confusão com a libertinagem. Acho que é isso que muitas vezes a gente vê ataque, inclusive, eu estou falando conservadores católicos, conservadores cristãos em geral, que vem e fala assim, mas o que é a tua vida? Você não se regra por nada. A gente não está falando isso, a gente é contra a opressão estatal. Isso. Eu não sou contra a hierarquia da minha casa, eu não sou contra a hierarquia que eu escolhi da minha religião. Então, assim,
colocar bem apartado isso. A libertinagem, ela é permitida, mas ela não é um feature principal das nossas vidas e nem dos principais pensadores. Sei lá, a gente pode fazer uma listagem de principais pensadores. Você pode escolher a sua religião. Pronto, isso. Não. Isso é... Pronto, você está liberto. Você pode escolher qualquer religião, velho. Enfim, quem tem que estar e o lugar onde você tem que ouvir o que é bom para a sua vida é no seu círculo familiar, é no seu círculo da sua igreja, na sua casa, e não o Estado dizendo que você tem que fazer, né? Em nenhum momento, vou repetir, em nenhum momento Jesus falou, olha, vou usar aqui um meio bem eficiente para impor os valores que eu quero nas pessoas, que eu acho que é melhor para a alma deles no povo. Vai ser via uma suma aqui do Herodes, aqui, de alguma coisa. Não, isso não existe. Em nenhum momento ele falou, você doa dinheiro para aquele cara lá, eu te meto na cadeia do Herodes aqui. Isso não é algo... não é algo cristão. E aí você falou uma coisa, Adriano, dos cristãos originais, né? Que eles eram muito anti-Estado. Isso é importante deixar claro, né? Basicamente, a história foi o Estado contra o cristianismo durante muito tempo. Depois teve essa miscigenação horrível aí, que misturou Estado com religião, infelizmente, né? Mas, se você for olhar, né, você tem, mesmo na Bíblia, assim, se tiver pessoas aí que acompanham o tema arenoso de intersecção entre libertarianismo e cristianismo, certamente vão perguntar para a gente de Romanos 13, né? E outras passagens, né? Dar a César o que é de César, a gente está aqui para responder, para falar, faço questão de falar, mas assim, você tem que entender o contexto bíblico inteiro, não só uma passagem específica ou outra, né? Então, você tem, começa lá no Gênesis, né? A Torre de Babel, é basicamente a história da origem do Estado, né? O Estado, né, sendo organizado como uma oposição a Deus, né? O Estado é o rebelde, né? E idólatra, né? E quer se substituir a Deus, e a história todo mundo sabe como foi, qual é a posição bíblica com relação a isso. Mas aí vai outra, né? Você tem outras passagens, tem 1 Samuel 8 lá, né? Naquele episódio em que Israel pede um rei, né? Ou seja, pede uma monarquia, né? E Deus fala para Samuel lá e conta, você tem certeza que esse governo vai fazer isso, vai fazer aquilo? Ou seja, apesar dos anos de glória lá de Davi e Salomão, a gente sabe o que aconteceu, infelizmente, com os judeus. Então, assim, um desastre completo, em parte, né? Meio que previsto um pouco nessa passagem também, quando o povo de Deus quis mais Estado, veio, né, esse monte de coisa, né? E tem um monte de evangelho também, os de Mateus são muito claros, né? Pô, a regra de ouro é o princípio da não agressão, em outras palavras, né? Fazer aquilo que você quer para o outro, que você quer para você mesmo, né? Em 2 passagens, né? Então, assim, você tem N passagens também que falam disso, que eu acho que as pessoas às vezes ignoram, né? E ficam escolhendo só o que vai cherry pick da Bíblia para dizer, não, isso aqui o pessoal dizendo que você tem que obedecer ao Estado assim, assado, não entende o contexto que tinha por trás. Não vou entrar nos detalhes disso agora, mas a gente pode falar disso depois, se vocês quiserem também. Não, vamos falar assim, interessante, porque do mesmo jeito que o pessoal pica um versículo da Bíblia e fala assim, isso aqui, o pessoal também faz a mesma coisa lá com o Mises, com os libertários. O pessoal fala muito, o Mises falava muito mal de religião de... Não, peraí. O Mises falou mal de teocracias, que foi exatamente isso que o Paulo falou agora. De o que, misturou Estado com religião da merda. Então, o Mises em ação humana, o Paulo falou agora um pouco de caridade, ele tece elogios fodásticos pro São Francisco de Assis. E ele termina falando assim, ele foi fera independente do que fizeram com a congregação dele, que foi o quê? Misturar Estado com religião, que ferraram o negócio todo. Então, e hoje a gente dentro da Igreja Católica vive esse grande problema, né? De teocracias, a gente vê teologia da libertação, que quer misturar, que quer justamente misturar política com religião, e aí mete o marxismo dentro da Igreja Católica, e a gente escuta até uns absurdos de que Jesus foi comunista, Jesus foi socialista. Gente, também Jesus foi libertário não, tá? Jesus é Deus, né, velho? Querer rotular Jesus é apicular demais a existência. A Hillary Clinton falou um tempo atrás que Jesus foi homeless. Ele era o sem-teto. O que mostra até a ignorância dela. Porque, por exemplo, essa é uma passagem que assim, Hillary Clinton, o maior expoente do progressivismo americano que existe. Ela falou, Jesus era um homeless, então nós temos
que aceitar todos os cômodos, a gente tem que aceitar todos os imigrantes ilegais, babá, e daí querendo fazer politicagem em cima disso. Mas se a gente parar para pensar, até essa passagem, não, assim, eles tinham uma casa, ele nasce não numa casa, mas num barn, lá, num celeiro, tudo isso daqui, porque o Estado está forçando a família a voltar para uma outra cidade para poder fazer o censo, a contagem de número de pessoas. Planejamento Isso. Controlado, encheu de gente na cidade, aí chegou lá e não conseguiu lugar para ficar, velho. É uma merda o Estado. Então, você vê, de um lado, assim, é uma ignorância em cima de um espantalho. De um outro, por um outro prisma também, a gente pode falar assim que é a maldade pura, Adriano, que você estava falando desde o começo, porque como que a pessoa vai falar que Jesus nasceu homeless, né? Que ele nasceu sem macaco, como mendigos, ou como sem teto? Não, ele não nasceu assim, né? E o outro ponto é, cara, o tempo inteiro escolhendo uma passagem pequenininha da Bíblia que está contando algo, como o Paulo falou ali, o cara declara Romanos 13 e o cara não leu mais nada. Ele não leu nada daquilo que o Paulo viu. Ele não leu nada que, na Bíblia inteira, o Estado é tratado como um inimigo de Deus, uma ferramenta do demônio. O tempo inteiro o Estado é tratado assim. Então, como o cara vai lá e escolhe Romanos 13? Olha, tem uma passagem aqui. O tempo inteiro. Eu nunca li a Bíblia no grego, mas os caras falam assim, no grego a tradução está um pouco diferente. Ele está falando uma autoridade maior, ele não fala um governo. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade na hora de pegar uma passagem sozinha e falar que isso quer dizer o todo do que a Bíblia quer dizer, ou que a Igreja Católica quer dizer, que tem também outras várias interpretações de várias outras coisas que acontecem. Então, acho que é bem esse o caminho que o Paulo falou mesmo, Adriano. Não escolher uma passagem. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, eu gostei muito do Paulo ter citado o Romanos 13 e o Dai a César, que é de César, para a gente trocar uma ideia com a galera aqui, porque às vezes tem gente também que nem sabe direito o que são essas passagens e a gente dá uma explicada. Paulo, se você puder falar, o Dai a César, que é de César, para mim, um dos melhores textos que explica isso é do Gary North, que foi um austríaco que, a carreira do cara é estudar cristianismo, cara. Então, assim, querer acusar os austríacos, os mises, os libertários de ser contra o cristianismo, cara, é realmente muito mau caratismo. Paulo, vai lá que você manja desse Paranauê. Posso só falar uma coisa só antes do Paulo entrar? Vai. Desculpa. Assim, que o Adriano está falando assim, a quantidade de austro-libertários que são religiosos, e por religiosos que nós temos judeus, nós temos católicos, nós temos protestantes. A quantidade é gigantesca. Tudo bem, a gente pode falar que Mises era ateu, Rothbard era ateu, Hayek, a gente não sabe muito bem o final da vida dele, o que aconteceu, aquele relacionamento dele com o João Paulo, mas ele se declarava ateu a vida inteira. Mas pensa hoje em dia, assim, Lew Rockwell, católico, Jeff Dice, católico, o Gary North, que cristão. Você tá mudo, Adriano. Não, tô escutando vocês falando, velho. Tô escutando, vai lá. Não, o Paulo, perdão, que o Paulo tava falando. O Jesus Huerta de Soto, católico fervoroso. Vamos lá, vamos começar pelo anterior a isso. O Chesterton, o Tolkien, o Jeffrey Tucker, né? o Tom Woods, o Bob Murphy, o Thomas de Lorraine, não vou nem falar do Padre Cirico, católico lá, mas tem o Andrew Napolitano, né? O Lawrence Reed, ele não sei se ele é católico, o Larry Reed, mas ele é cristão, né? E ele que escreveu o livro, inclusive, cujo título é Jesus era socialista? Ponto de interrogação, né? Muito. Então, assim, tem uma porrada. É que aqui no Brasil, a gente teve uma origem do pessoal mais libertário, por algum motivo, quer dizer, eu suspeito quais são os motivos, mas não é o tema dessa live, teve muito a ver com o ativismo, teve muito a ver com quem formou o movimento aqui, lá, há 20 anos atrás e tal. Mas nos Estados Unidos não foi assim. Nos Estados Unidos você teve uma origem libertária muito cristã. Tem de tudo, tem ateu, não tem problema nenhum, tem de tudo. De novo, isso aqui simplesmente... Tem os ateus hoje em dia, o Per Bylon é ateu, galera dentro do Mises Institute mesmo, do US,
Sim, o Hoppe é eu também. É importante deixar essa separação bem clara. Isso é uma filosofia política. Está circunscrita a qual é o papel do Estado. Ponto. Você pode ser uma... Eu fiz uma live um dia para um webinário do Carlos Xavier, que era o cara que ia tocar esse Instituto Libertário Cristão que estava fazendo em 2019, cujo título era exatamente esse. Era assim, a freira e a prostituta podem votar pelo mesmo candidato. Uma coisa que elas querem defender para a vida pessoal delas. Cada um tem os seus valores pessoais e o livre-arbítrio escolher. Ambas podem concordar que não é o Estado que vai impor isso a elas e que elas vão ter o livre-arbítrio que Deus deu para ela fazer o que ela quiser. É tão simples quanto isso. Então, tem que deixar claro, é uma filosofia política. Ah, mas você não se importa com o cara. Tanto que eu me importo, como Deus se importou e deu o livre-arbítrio, que eu acho que ele tem que escolher, poder escolher o que ele quer fazer. O que ele quer produzir, para quem ele quer vender, o que ele quer consumir. Eu não posso querer, na porrada, achar que eu sou superior a ele. Nem Deus fez isso. Nem Deus quis falar, não, eu vou botar uma lei aqui que você não pode. Ele sugeriu uma série de coisas. Sugeriu e você tem o livre-arbítrio de escolher ou não. Então é uma coisa tão simples, né, à primeira vista, que assim, as pessoas realmente voltam para aquele negócio lá que eu falei no começo. É bom, então eu quero obrigar. É ruim, eu quero proibir. Parece que tem uma tara para essas palavras. Obrigar, proibir, regular. Quer mandar nos outros. É uma psicopatia, é uma coisa de louco. E mistura quem quer dar liberdade para os outros com um cara irresponsável, com um cara que não se importa. E não é isso. Não só do lado moral, mas do lado prático também não é isso. Porque são aquelas duas vertentes que eu falei no começo. Né? Mas voltando ao ponto aí, o que vocês estavam perguntando? Não, tá te perguntando para você dar uma geral para a gente aí dessas duas passagens bíblicas que são bem pertinentes àquilo que a gente está falando. Que todo mundo fala do Romanos 13 e o da César, que é de César. Tem que lembrar que assim, Paulo escreve os Romanos, né, e Pedro escreve a partir de Roma. Né? Então, assim, tem que entender o contexto da época. Né? Que assim, estavam sendo perseguidos. Se eles fossem mortos, e assim, minha interpretação é essa, né? Assim, se eles fossem mortos e acabasse a missão ali porque foram peitar o Estado, né, no deserto, não ia ter nada disso que a gente está vivendo aqui. Então, assim, sabendo, né, que a carta poderia cair na mão de autoridades romanas, etc., né, isso foi quase que um aviso, ó, você abaixa a cabeça aqui, né, e faz o que você tem que fazer, porque ele sabia que essa carta ia ser pega, como foi, né? A carta Timóteo e outras lá que ele fala também, do Herodes e tal. Então, a maneira de interpretar isso, uma das que eu vi que eu achei interessante, foi de contextualizar isso. Você tem a 13 veio antes do 12, né? Você tem que ler o 12. O contexto era de, ó, cuidado, galera. Não vamos fazer besteira, porque isso aqui precisa continuar. Vocês são os primeiros, vocês são os pais da igreja aqui, não vai fazer merda. Entendeu? Se ele falasse que, né, joseliticamente, lá que tem que parar de pagar imposto, ia dar ruim. Né? Então tem um pouco disso, tem que entender o contexto da carta, de onde estava sendo feita. Então todas as argumentações que eu vi, inclusive são ótimas lá do Instituto Libertário Cristão Americano com relação a isso, tem live, tem vídeo, tem tudo, vai um pouco nessa linha. Né? E na 1 Pedro 2 também, que é outra passagem da Bíblia que fala muito disso, que era basicamente para escapar das autoridades ali. Então, por exemplo, quando tentaram colocar Jesus numa saia justa, né, como tentaram várias vezes, né, e falar lá, né, na passagem, né, de Mateus, dar a César o que é de César, era basicamente o seguinte: Jesus tinha que querendo se preservar até o dia da sua morte, né, até a Páscoa. Se ele quisesse dar um argumento para matarem ele antes, ele ia falar isso, mas como Deus é esperto, mais do que qualquer um, ele falou uma frase que você pode interpretar de qualquer jeito. Ele não disse quanto é de César. Pode ser interpretado assim, não é nada de César, você decida quanto você dá. Se dá a César o que é de César. Ele não falou que é de César, ele falou assim, você tem o seu julgamento para dizer o que for de César. O que for de César dá para ele. O que é de Deus você vai ter que dar para Deus. Em nenhum... Exatamente. Ele não diz que imposto é devido, é moral. Né? Basicamente um movimento pacifista. Né? Isso acontece lá em duas passagens, né, de Mateus, não lembro se é 21, 22, enfim. Mas, assim, é importante entender o contexto todo da Bíblia, né? Você tem, se falei do Gênesis, você tem Êxodo, você tem aquela parte de Samuel que eu falei, você tem em Mateus também outras partes que eles falam que o reino da terra são de Satã, imagina. Você tem em Lucas lá a resposta para Herodes chamando ele de raposo, ou seja, você não tem N passagens falando que o Estado é isso, né? É um inimigo de Deus, etc. Você tem João, falando quantas vezes que o reino de Deus não é desse mundo,
várias passagens, né? Então, sem falar do aspecto ético, moral, né? Que tem tudo a ver com o princípio da não agressão, que é a regra de ouro lá em Mateus e Lucas, tá? Então, assim, essas duas passagens, o pessoal tira de contexto e quer olhar literalmente um negócio fora do contexto, e sem entender o que estava acontecendo na época, sem entender o que se passava, o pessoal justifica. Não, você tem que obedecer ao Estado, à autoridade, independente do que ele falar. Não, gente. Não precisa ir muito além. É só você ver. Você tem que obedecer ao Stalin, ao Hitler. O cara manda matar um irmão seu, você vai matar? Ah, não, é a lei, tem que obedecer. Mas que tem que obedecer que é a lei? O seu princípio moral primeiro é com Deus, não é com a lei do Estado. Se o cara manda você matar o seu irmão, senão você vai preso, você vai obedecer? Então, assim, é óbvio que nunca proporia um negócio desse. Em toda a história da Bíblia, ele luta contra essa dicotomia entre o Estado. A quem é o seu Deus, né? A quem você vai servir? E o pessoal hoje está querendo, há alguns séculos, já servir somente ao Estado. Foi uma pena que a igreja se misturou e fez essa simbiose, né, junto com o Estado. Mas não era para ter feito isso. Perfeito, perfeito. Não, acho que o Paulo tocou num ponto, Adriano, que é fundamental, que é a questão da prudência. Então, acho que o Romanos 13, a gente tem que lembrar que, assim, o cara está sendo prudente, ele tem outros valores. A principal responsabilidade dele é espalhar a palavra, é tocar a família dele, as pessoas que estão próximas, assim como a gente. Sei lá, eu até brinquei outro dia com você, né, Adriano, uma frase, aquela que é: a gente paga imposto para não ser preso, não é? É a mesma coisa, nós somos alço-libertários e tudo isso, mas assim, eu pago imposto para ser preso, porque a gente tem outras responsabilidades na vida e não só lutar contra o Estado o tempo inteiro. Então, acho que isso está 100% alinhado com a filosofia libertária. Aqui a gente está falando do princípio da prudência. Não só prudência, gente. Vamos pegar o Apocalipse. O que é o Apocalipse? O Apocalipse é João escrevendo em código para a galera: ó, cuidado com o dragão. O dragão é quem? É o imperador romano. Então, assim, tem cursos, né, na internet, aí tem cursos sobre interpretar o Apocalipse. Ele tava mandando mensagem em código pra galera deles, velho. Você é louco? Ele chegar e falar assim: ó, o imperador. Aí que terminava de matar o cidadão. O pessoal tá mandando mensagem aqui. Eu sou Maura, escreveu: liberdade é viver uma vida sem opressão, não é viver uma vida sem os princípios. Olha aí, que bacana. É isso. Perfeito. Quem tiver aí, ó, o Lucas Afonso, que é pastor, meu amigo, tá aqui. Um abraço, meu irmão. Outra coisa aqui, quem quiser mandar pergunta aí, quem quiser fazer alguma pergunta e quiser mandar. Você fez um merchan do livro do Papa aí. Deixa eu fazer um merchan de 3 livros aqui que eu recomendo para quem gosta desse tema, tá? O primeiro é esse último aqui que o Instituto Libertário Cristão Americano soltou, que eu dei para você aí. Esse eu tenho, esse eu ganhei de você. Você que me deu esse. Em breve, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer a tradução aqui para o Brasil e vou escrever o prefácio, me deixaram escrever o prefácio desse livro aqui. Ele basicamente vai item por item desses temas arenosos e vai na ferida. Mas por que isso aqui não é incompatível? Mas, peraí, mas você não quer ajudar o pobre, mas como não sei o quê? E essa parte da Bíblia falou isso aqui. Então, isso aqui é um vademecum aqui, que é o único que tem no mundo. Foi feito há 2 anos atrás. Esse aqui é mais básico, do Lawrence Reed. Jesus era socialista, curtinho. Tenta explicar essa confusão boba que fazem, né, entre você querer ter estado menor e não se importar com o pobre, que é o contrário, né? Porque tem uma confusão entre o que é socialismo e o que é... Socialismo, ele é poder estatal concentrado numa elite que vai ter poder de fazer o que quiser com um monte de coisa. Não tem nada a ver com ter compaixão. Pode ajudar quem você quiser, com compaixão, pode fazer instituição privada, pode fazer uma série de coisas. O socialismo não é sobre isso. Socialismo é sobre poder. Você não precisa nem ter socialismo para ser caridoso. Começa a fazer caridade aí, ó. Você que é socialista, reclama que os outros não é caridoso, vai lá, começa a fazer caridade. Pronto, aí resolveu. Não tem livre-arbítrio, não tem moralidade na ação. Não tem moralidade. Fora o que isso. Não tem livre-arbítrio, não tem moralidade. Só confunde. Então, esses livros, eles tentam, pela primeira vez na história, a desmistificar isso, né? Desde que há 100 e poucos anos atrás começaram a criar essa confusão. E tem esse outro aqui, que é do Randy England, que é Free is Beautiful, né? Por que católicos deveriam... Eu não conheço. Qual que é? Deixa eu ver. Põe mais perto aí, deixa eu dar uma olhada. Por que católicos deveriam ser libertados? É um livro bem legal também. Tem vários outros aqui que dá para... Depois eu boto aí alguma... Não, se colocar no YouTube. Já que a gente está falando de livros, né?
acho que a gente até falou nos textos quando a gente estava organizando a live, aqueles, principalmente aquele livro do Tom Woods, como a igreja construiu o Ocidente. Né? Não sei se existe tradução em português para esse livro, não tem. Mas não tem. Esse daí é um livro de leitura muito fácil, muito fácil. Tem aquele outro também, A Igreja e o Mercado dele também, que é um livro que vale a pena ler. Aí, ó. Esse que você falou. Esse daí é uma leitura mais fácil, esse, ó. Basicamente explica que a igreja construiu as faculdades, os hospitais, inclusive a ciência. O pessoal coloca em contraposição a ciência contra o cristianismo. Meus amigos, precisa dar uma estudada. Quem inventou uma porrada de coisa, quem que deu liberdade foram cristãos. Quem que criou a ideia de Big Bang foi o Frei, né, galera? Foi o Frei. Não sei se a gente pode pegar uma tangente nesse ponto da ciência, que acho que é um ponto que mais afasta as pessoas do cristianismo em geral, da religião em geral. Essa ideia que tudo de bom começou no iluminismo francês, by the way, né? E esquece também o que tudo aconteceu no iluminismo escocês lá, mas achar que assim, a Idade Média foi um lugar de domínio religioso, onde nada aconteceu. Então, que a igreja brecou, a igreja, e eu estou falando aqui o cristianismo como um todo, brecou o desenvolvimento das ciências, ainda bloqueia o desenvolvimento de tudo isso daqui. E acho que essa é a visão que a gente tem, que a gente aprende na escola, que é a visão que todo mundo vê. Por isso também, às vezes, essa ideia que está em choque com a ciência econômica. Né? Quantos economistas você vê que falam assim, não, religião, imagina, isso daí é contra a ciência. Os casos mais claros que tem, que a gente fala assim, a história do Galileu parece uma piada. A história que a gente aprende, a história de verdade de Galileu, nada a ver uma coisa com a outra. Porque se né? fosse tudo isso que fala, é pro Galileu ter morrido na primeira fogueira, né, galera? Não. Era a primeira fogueirada. E mesmo assim, e se a história de Galileu fosse tão ruim como foi mesmo, é a única história que a gente escuta o tempo inteiro também. Não é? Assim, ela não é o que foi. Então, assim, vai. Não tem que gastar muito tempo falando disso, mas assim, a história. Eu tenho que explicar a história. Não. Que Galileu, na verdade, assim, ele não tem uma comprovação científica da teoria dele. Correto? Ele está lá, a gente não tem telescópio, a gente não tem um monte de coisa. A gente ainda demora 200 e poucos anos para conseguir comprovar cientificamente a hipótese que ele postula. Então, toda a briga que ele tem com a igreja é que ele só quer ensinar a parte dele. E daí acontece todos os problemas. E a gente tem vários padres, várias pessoas falando, se ele estiver correto, a gente vai ter que rever uma série de coisas. Então, a treta não é uma treta no sentido assim, não, você está falando que a Terra não é o centro de tudo aqui, então a gente tem que banir, você não é. E o mesmo vai para outras questões que a gente coloca assim, por que a ciência saiu no mundo cristão, se desenvolveu? Por que ela não se desenvolveu em outras civilizações? Por que ela só se desenvolveu na nossa civilização? A ciência, não estou falando pequenas descobertas tecnológicas e pequenas descobertas de engenharia, mas por que só na nossa? Será que tem a ver com como os cristãos veem, de maneira geral, como o mundo funciona? Não tem aquela passagem até que a gente fala que Deus criou as coisas de acordo com peso, tamanho, altura, tudo isso aqui. Então, assim, sempre tem essa ideia do measurement, que a gente pode entender como as coisas funcionam, as relações causais, tudo por trás. Então, o que o Adriano estava falando, assim, a astronomia há muito tempo não foi tida, Adriano, como uma ciência dos jesuítas. Todos os caras, vai descobrir quem descobriu todas as estrelas que estão lá em cima. Né? Então, esse é um ponto. Deixa eu dar um passo atrás. Não tem aquela frase que muitas pessoas falaram, e em geral fala que foi Churchill que falou, mas não sei. Todo mundo fala assim, se o cara não é comunista até os 30 anos, se ele não é de esquerda até os 30 anos,
o cara não tem coração, se ele é comunista de esquerda, depois dos 30, ele não tem cérebro. Né? Eu acho que isso é algo que, sem dúvida, muitas pessoas padecem. Eu pessoalmente não padeci desse mal até os 30 anos, mas a maioria das pessoas padecem desse mal. Mas tem um outro também que a gente esquece o tempo inteiro, que é essa história que a igreja em geral e o cristianismo levaram o mundo ao mundo das trevas e o iluminismo francês salvou tudo. Esse abuso da razão que vem a partir do iluminismo francês. Então, assim, isso daqui é algo que eu padeci disso e acho que muitas pessoas padecem disso até chegar na vida adulta um pouco mais, porque é realmente isso que a gente aprende na escola, cara. Exato. Então, e é o contrário, né? As universidades vão surgir nos mosteiros. As primeiras grandes universidades, a escola de Salamanca, você vai ter, assim, os escolásticos, né? Os escolásticos, para quem, só explicando aqui, né? Você teve ali você teve dois grandes segmentos dentro da igreja depois dos padres, né? Os apóstolos, você teve os apóstolos foram morrendo, surgiram os primeiros padres da igreja, e aí foram surgindo, aí surgiu dois grandes segmentos, né? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. A galera do São Tomás de Aquino são os escolásticos, né? A galera que seguiu ali aquela questão que até o Hofbauer dá aquela retomada de buscar alguma coisa aristotélica nessa coisa, mas aí você tem os caras que vão formar as universidades, Escola de Salamanca, os escolásticos, né? O próprio Santo Agostinho vai fazer uma série de estudos. O que é o estudo que Santo Agostinho faz lá quando ele fala da cidade de Deus? Então, assim, você tem um crescimento muito grande do pensamento crítico ocidental surgindo dentro da igreja ali na Idade Média, onde os caras acham que, na verdade, foi... né? Então, esses caras prepararam esse terreno para haver uma discussão filosófica profunda que foi o que criou o Ocidente. E não só lá cair. Parece que caiu do nada o iluminismo, né? Literalmente, alguém acendeu uma lâmpada e virou, iluminou tudo, né? Acho que até o objetivo dos caras de falarem iluminismo é nesse sentido. Ó, nós estamos iluminando a treva que estava aqui. Não estava, velho. A treva, não. Acha não, é esse o objetivo, né? Acho que, assim, vamos lá, né? Teve, de fato, né, pessoas da igreja católica, protestante, que falou besteira sobre economia ao longo da história, ponto. Né? Claro. Já teve isso discutido em N momentos, né, por diferentes papas, né, sobre a não infalibilidade deles em temas que fogem, né, na fé e etc. Tem a ver com economia, etc. E, assim, o que eu acho, assim, né, antes de falar, eu vou dar alguns exemplos dos escolásticos que você falou, só para chocar um pouco as pessoas, né, de coisas que eu lembrar, de coisas que eles falaram que precede 300 anos o Adam Smith e que meio que, vamos dizer, podem ser considerados como que quase que os pais da escola austríaca, né, liberal. Mas antes disso, o que é o contexto disso, né? O que eu acho que a doutrina social, por exemplo, né, é diferente do magistério da fé, né, e da moral da igreja, que é o seguinte, grande parte, né, do magistério da fé foi instituído lá no início da história da igreja, que você falou, né, os apóstolos, os pais, ou seja, com evoluções muito sutis ao longo do tempo, aplicações muito assim, cuidadosas, né, dessas verdades eternas. Já a doutrina social e coisas que se falam mais recentemente na história, né, incluindo aí a economia, é uma coisa diferente, né? Passou por muitas mudanças bruscas, né, de 180 graus para um lado, para o outro, etc., ao longo da história da igreja, né? Então, tem que entender a diferença dessas duas coisas, né? O que é as coisas de fé, o que são as coisas relacionadas à economia e à doutrina social, a formação disso, né, dentro da igreja. E tem que lembrar que você teve gente que falou uma coisa que não é bom, né? Não é lógico, não são seres humanos, né? A igreja foi feita por seres humanos, mas você teve gente também que defendeu. E os primeiros lá atrás, né, defenderam muita coisa. Então você pega, sei lá, por exemplo, coisa de salário, né? O pessoal fala de salário justo, né? Porque tem igreja XYZ que fala de salário, né? Mas, assim, muitos desses escolásticos tardios aí, do pessoal do Salamanca, etc., eles foram bem explícitos até, né? Dizendo que salário justo não era para identificar o que é suficiente para o sustento de alguém, muito menos, né, para a manutenção lá dos filhos, da família, né? Tem uma citação que acho que é do Luiz de Molina, lá, um dos maiores teólogos jesuítas, né? E, de novo, ele não foi nem decapitado nem degolado, né?
Ele disse o seguinte, né? Se eu não me engano, a frase dele era a seguinte: somente é obrigado a pagar ao trabalhador o seu serviço, considerando todas as circunstâncias relacionadas, né? Não que é suficiente para o sustento dele, muito menos para a subsistência. O que ele, basicamente, dizendo que o cara gerou de valor, o que é o mercado dele, né? Teve um outro que é se eu não me engano, acho que é o Domingo de Soto, que também era uma personalidade grande do século XVI, né? Que ele falava basicamente o que eu falo hoje em dia. Se eles, né, ele estava assim, se eles livremente aceitaram, né, o salário por esse salário X, por esse seu trabalho, deve ser justo, né? Ele fala assim, porque nenhum mal é feito a quem escolheu, com consentimento livre, aceitar um negócio. Sem rodeio, mete a ferida lá. Isso no século XVI, muito antes de Adam Smith, muito antes de se falar da palavra liberalismo ou algo do gênero. Né? Então, assim, ele falava abertamente, depois pode procurar aí quem quiser. Se você não quiser servir por esse salário, saia. Palavra dele. Um Domingo de Soto. Então, assim, tem raízes profundas, isso dentro mesmo da igreja, dentro da mesma igreja católica também. Tá? Não, tem a questão da parábola da vinha que Jesus falou, o dono da vinha contratou o cara por um salário meio-dia. Aí ele foi precisando e teve que ficar pagando mais. Que lá é uma aula de economia que é dada. Aí o cara que recebeu cedo falou assim, pô, mas eu tô recebendo metade do cara que você contratou no final do dia. Aí falou, não, cara, o que eu combinei contigo? Tô pagando o que eu combinei. Tá combinado, velho. Samaritano, Lucas, ele voluntariamente, né? Tudo, nada. Não, desculpa, do Bolsonaro, não, dos talentos, né? A dos talentos, de Mateus, perdão. A parábola dos talentos, né? Também. Também, parábola do talento e tal, o que você vai fazer com o teu talento e tal. Então, assim, o grande problema que eu vejo hoje é assim, você achar que você precisa da proteção estatal para defender o cristianismo. Eu acho que esse é um ponto também importante da gente ressaltar. E falando de livro, lembrei de outro livro bom aqui, ó. Você falou agora há pouco, né, Paulo, do Círico, que é padre, né? Roberto. Ele fez... Recentemente foi traduzido esse livro dele em defesa do livre mercado. Ele tem um outro livro da LVM que eu acho que eu dei para alguém, porque aqui em casa, eu venho aqui em casa e começo a dar os livros para a pessoa ler e tal. É o Chamado do Empreendedor, que ele fala dessa questão do chamado, né, do empreender e tal, dá uma visão bem bacana cristã a respeito do empreendedorismo, né, quebrando esses tabus de pô, mas você está explorando os outros. Está explorando os outros se você for filho da mãe, né? De sacanear os caras, né? O nosso amigo Lucas aqui mandou um abraço pra gente. O Luca, que baita live, por favor, deixem salva. Luca, parabéns, você foi aprovado no doutorado lá da Flórida, hein, meu amigo? Você não é fraco, não. Parabéns aí pra você, meu amigo. A Jéssica escreveu da liberdade de crença ao fanatismo que ameaça as liberdades. E é engraçado, né? A pessoa mergulha, o que a Jéssica falou que é interessante, o cara mergulha numa religião e, de repente, vira um fanático para proibir exatamente, muitas vezes, que aquela religião dele defende, né, gente? Nem Deus proibir via lei, via Estado, nada, mas a pessoa se acha na arrogância de poder querer fazer isso. É simples quanto isso. É muito sólido, é muito consistente a intersecção entre o libertarianismo e o cristianismo. Essa que né? Não começa só, né, no princípio da não agressão, lá com regra de ouro e com São Tomás de Aquino, lá, o doutor da igreja, é muito além disso. Né? Tem que ir lá para trás para entender o homem feito à semelhança de Deus e o respeito ao livre-arbítrio, né? Respeito ao direito do filho de Deus de escolher o que ele quer fazer da vida dele. Né? Você começa a ter essa compatibilidade entre amor ao próximo e dar a ele a liberdade de fazer, escolher o que ele quiser. Óbvio, não estou falando de você deixar o seu filho fazer o que você quiser, você tem o dever, né, de educá-lo, mas não o Estado de querer impor as coisas que burocratas acham que é bom, que é ruim. Não, teve uma época aí que queriam proibir o whey protein, né, porque faz mal para você. Não, porque não sei o quê. Bom, então onde você vai traçar a linha na areia? Vamos proibir tudo, então, proibir açúcar, não sei o quê. Então, assim, a margem, a subjetividade, o que ele quer, o que não quer. Livre-arbítrio do Santo Agostinho. Coleção patrística, viu, gente? Tem muita. O Paulo falou agora há pouco do doutor, só para o pessoal entender, né? A Igreja Católica, entrar especificamente catolicismo, a Igreja Católica ela tem o que nós chamamos de doutores da Igreja. Quem que são os doutores? São os caras que a Igreja foi vendo que os caras tinham consistência no que eles falavam, e aí juntou esses caras, né?
que são 34, eram 33, o Bento XVI escolheu mais um para ser doutor, falou assim, esse cara aqui foi consistente e tal, e juntou o pensamento desses caras, e você tem vários escritos desses caras todos, né? Santo Agostinho, você tem mulheres, você tem homens, você tem quem foi padre, quem foi freira, quem foi... Então esses caras têm... E a igreja, com João Paulo II, ela fez... E engraçado, quem cuidou dessa reunião das ideias foi o Ratzinger, né? O Bento, quando era cardeal, o Ratzinger, que consolidaram a ideia do catecismo, que já tinha a ideia de catecismo antigamente na Igreja Católica, mas eles juntaram o pensamento desses doutores no catecismo que a gente tem moderno hoje. Até eles fizeram uma versão para adolescente que chama YouCat. Então, se você é católico, tem filho adolescente e tal, jovem em casa, tem o YouCat. Cara, é tipo compêndio também, tipo perguntas e respostas, mal barato. E lá no catecismo tem uma coisa que todo mundo me fala às vezes, que é interessante. Fala assim, olha, quem fala assim, no catecismo está falando mal do capitalismo. Aí eu, cadê? Aí tá lá no catecismo falando assim, o regime econômico que tem o lucro no seu fim próprio deve ser evitado. Aí, tá falando mal do capitalismo? Não, tá falando mal do capitalismo. Tá falando de quem o único objetivo é o lucro. Se o objetivo único acima de qualquer dignidade, acima de qualquer valor, for o lucro, isso aí tá errado até pra gente que é liberal, né, não, galera? Não. Até, um outro paralelo aqui, antes de gente entrar na questão de corpos, deixa eu começar a entrar em vícios, mas, vendo, essa arrogância que o Paulo estava falando do cara que se acha, que ele pode dizer a todos como eles devem viver a vida dele, sim. Pensa, o último livro de Hayek, qual é? A Fatal Arrogância. Essa é a fatal arrogância, onde o engenheiro social, ele se crê Deus. Ele está querendo dizer a tudo e todos o que eles devem fazer em todas as instâncias da vida. Só muda o grau daí, né? Só muda o grau. Um acha que é 100% das instâncias da vida que o cara vai ter que dizer, o outro acha que é só 90% das instâncias da vida e tem 10% de liberdade. Mas é essa. Então, a explicação que a gente tem dentro da escola austríaca do porquê isso não funciona é a explicação que vai perfeitamente paralelo com a questão moral que o Paulo estava falando. Então, a gente está explicando por que não vai funcionar. É essa fatal arrogância o tempo inteiro. E infelizmente, a gente vê isso dentro de pessoas do cristianismo. Tanto no protestantismo como na Igreja Católica, a gente tem vertentes que querem falar sobre questões econômicas e desconhecem o tema, inclusive. E esse desconhecimento do tema leva a uma série de absurdos. Os caras acreditam que transações é um jogo de soma zero, onde um ganha, o outro perde. Eles não entendem o subjetivismo, eles não entendem de onde que vem o valor, embora isso seja algo muito presente dentro do catolicismo. Assim, o valor é subjetivo, mas às vezes parece que tem padres, pessoas que esquecem isso e aderem às teorias de Marx, do valor-trabalho como um todo. Então, a gente começa a ter todas essas loucuras, essa doutrina social que a gente está falando, às vezes ela é desdobrada para virar uma justiça social, bem no desenho do que a gente fala assim, o desenho da esquerda total. Então, essa arrogância e essa vontade de controlar o que tudo e todos devem fazer em todas as instâncias da vida, é contra isso que Mises está combatendo. Então, as passagens que ele é crítico da religião, do cristianismo, e ele sempre fala do cristianismo, ele está falando tanto do catolicismo quanto do protestantismo, ele sempre cita os dois, ou pelo menos na maioria das passagens ele cita os dois, é contra isso que ele está defendendo o livre mercado. Né? E o Mises é um cara que ele é consequencialista, ele está defendendo não em função de valores iniciais, mas ele está falando assim, se todo mundo quer a prosperidade e se todo mundo quer a felicidade das pessoas, o caminho é o livre mercado. Então ele julga que a ciência econômica é uma ciência mesmo, e eu concordo com ele, a gente tem relações de causa e efeito, que a gente consegue descobrir. E é contra isso que ele está se defendendo. Ele está se defendendo, como o Adriano falou no começo, contra essa vontade teocrática de ditar tudo através do engenheiro social no final do dia. Interessante só pegar esse gancho que você falou do livro Arrogância, do Hayek, e você também falou, em outras palavras, do que eu estava querendo dizer, né? Do cara querer ser Deus, né? Eu citei antes que nem Deus... o cara quer ser Deus. Nem Deus quer obrigar nada. Nem Deus fez isso. Nem Deus fez isso, o cara quer fazer. Ele se acha direito de obrigar.
É curioso, né? Não é coincidência, na minha opinião, que, né, o pecado original é você querer ser Deus, né? É você querer ter o poder de Deus, e é isso que o pessoal que defende o Estado com uma porrada de coisa quer, né? Quer ter essa arrogância de querer fazer isso também. A arrogância fatal tem essa compatibilidade ruim com o pecado original também, se quiser dar uma viagem mais, porque vem tudo daí. Da falta de humildade e da falta de servir via outro instrumento. Tá? Total. E quando o Hayek escreve esse último livro, ele está próximo de João Paulo II. Você nunca sabe se ele se converteu ou não no final da vida. Enfim, mas é um momento que ele está trocando muitas cartas, está trocando muito conhecimento com o João Paulo. Então até a escolha do título até deve haver. Se bem que Hayek era excelente. O que ele não era claro escrevendo, ele era claro nos títulos deles. Né? Os títulos de Hayek são melhores do que todos. Né? Porque o caminho da servidão, a fatal arrogância, a pretensão do conhecimento, o paradoxo da poupança, que em português não fica tão legal o título, né? Mas tem tudo isso. Mas, enfim, é um contexto até que ele está escrevendo, Paulo. É um contexto que ele está próximo de João Paulo II, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, logo antes dele falecer. Então, sei lá, já especulações minhas aqui, não quero também entrar nesse ponto. Vai aí, Adriano. Olha, acho que a gente deu uma acelerada, foi muito fundo. Falou de escolástico, falou de pai da igreja, entramos numa filosofia, entramos trecho de Bíblia. Assim, não sei, essa live a gente poderia dar uns passos atrás e fazer um negócio um pouco mais simples, porque as críticas que a gente recebe por, né, se autodenominar libertário e cristão, elas são tão mais básicas do que o que a gente está defendendo aqui, que deve ter um monte de gente que não está nem entendendo o que está falando. Mas assim, a gente pode até dar um passo atrás, né? E tentar explicar quais são os principais pontos que as pessoas veem, os principais pontos nos quais as pessoas veem incongruência, né, incompatibilidade, porque é muito mais simples, na verdade, as críticas que a gente recebe do que a gente está explicando, pensando alto aqui. Não, que é fácil a gente entrar nos detalhes, né? Porque às vezes, sei lá, acho que você já deve ter tido essas conversas com várias pessoas. E eu concordo, a maioria das conversas são só na primeira camada. A gente não consegue nem chegar na segunda. Mas de vez em quando vem uma pergunta na segunda camada, né? E a gente acaba entrando. Mas eu diria, Paulo, que o ponto principal é essa confusão com o libertarianismo. Querer cobrir, não ser uma filosofia política, ou o auto-libertarianismo, envolver questões econômicas, e que envolvam questões que toquem todos os aspectos da vida. Isso. Como se eles fossem suficientes para guiar a nossa vida. Então, e eu diria que, não, sem dúvida nenhuma, não é suficiente para guiar a nossa vida. Vamos explicar isso. O libertarianismo ele não tem antagonismo com religiões, né? Ele não se propõe a ser uma filosofia de vida, igual, por exemplo, o objetivismo se propõe. Né? Ele, como eu falei aqui no começo, ele está circunscrito à filosofia política, que é o papel do Estado. Beleza. Aí qual foi o problema, na minha maneira de enxergar, que aconteceu ao longo de muitas décadas? Né? O libertarismo ele começou com o que alguns libertários americanos chamam de thin libertarianismo, né? O libertarianismo restrito, estrito, fino. Era isso que a gente está falando aqui. Somente uma filosofia política, ponto. Independe da sua religião, independe de se você é hétero, se você é homossexual, se você gosta de usar drogas, se você é carola igual eu, não interessa. Era um libertarianismo restrito. Em inglês é o thin libertarianism. Aí, com o tempo, para quem não sabe essa história, vale a pena explicar. Você teve, de um lado, libertários mais ligados a valores, vamos dizer assim, progressistas, anticonservadores, no que tange a valores pessoais de vida, etc., que começaram a fazer o seguinte argumento. Não, para você ser libertário, você não basta ser contra a coerção do Estado. Você tem que ser contra qualquer tipo de opressão de hierarquias, uma coisa mais subjetiva, mais etérea. Então, você tem que ser contra a opressão dos pais numa família, tem que ser contra a opressão de uma igreja, tudo que for top-down, para cima de você, você pode engolir. Tá? Guarda essa informação aqui numa caixinha. Aí você veio, aí os libertários tradicionais, independente de qual que era ateu, se a religião virava para esses caras aqui da esquerda, libertários da esquerda, vamos dizer assim, né? Falaram assim, não, cara, para de viajar na maionese, você tem que defender só o princípio de não agressão, liberdade individual, independente do que você quer fazer na sua vida pessoal, cara. Você quer ser um louco desvairado, você quer ser um cara monge, o problema é seu.
Estamos discutindo aqui o que o Estado tem ou não que fazer. Não o que você acha que tem que defender. Sobe no banquinho aí no Hyde Park, lá em Londres, e prega. Abre um canal no YouTube, mas não venha querer defender, sei lá, ideologia de gênero, não sei o quê, porque isso não tem nada a ver com libertarianismo. Beleza? Beleza. Aí, o conservador autoritário, não são todos autoritários, são assim, conservador e autoritário, e faz o espelho disso. E vem e fala, não. Para você ser libertário mesmo, você tem que também defender valores pessoais que vão muito além da liberdade individual, muito além da independência com relação ao que um burocrata vai dizer para você ou não. Porque estamos numa guerra cultural e se você não fizer isso ou aquilo, você no fundo não é libertário de verdade, porque a sua liberdade individual e a de todos vai ruir se você não plantar aqui a semente dos valores pessoais. Aí você fica ensanduichado no meio desses dois grupos que querem fazer o quê? O thick libertarianismo. Ou seja, se tinha o libertarianismo fino, eles estão defendendo um tipo de libertarianismo que é o que eles chamam de mais largo, que abrange outras coisas além do princípio da não agressão. Você fica ensanduichado no meio de dois. Um quer puxar a sardinha para o título libertário ser São válido. valores diferentes, mas que eles querem impor top-down, né? Fica no meio, igual um maluco. Não, para! Vocês defendem o que você quiser na vida pessoal. Eu, por exemplo, sou católico. Nos meus valores pessoais da minha família, eu sou conservador. Pô, eu defendo isso para minha família, para meus amigos. Quem quiser conversar comigo, o que eu recomendar para a vida pessoal são outros 500. Mas sim, sou a favor. Paulo, eu acho que até os conservadores ficariam chateados da gente estar usando o termo conservador para quando a gente fala de família e tal. Porque eu vou só fazer uma observação. Você tem a questão... Eu estou dizendo conservador, eu não estou falando de filosofia política conservadora. Não estou falando de... Que o povo mistura isso. Não, eu estou falando do conservador de boa estirpe lá que o Constantino fala. Não, eu estou falando dos escoceses. Eu estou falando de conservador... Por isso que eu fiz o espelho com progressista. Eu fiz o espelho no socialismo, nos valores pessoais. Valores pessoais. De um lado, os caras que querem, vamos dizer... quebrar paradigmas conservadores de valores pessoais, e do outro, quem quer preservar valores conservadores no âmbito pessoal. Não estou falando de conservador de filosofia política, de Burke, de Kirk, não estou falando dessa turma. Estou falando de conservador como eu, no sentido de valores pessoais. Só que esse pessoal que mistura alhos com bugalhos e fala, não, peraí, então, para você ser libertário mesmo, você tem que também defender esses valores via o Estado. Aí que está o problema. Eu defendo esses valores não via o Estado. Eu posso pregar o que eu quiser para o meu pai, para o meu filho. Agora, você defende pelo exercício do seu livre-arbítrio. Agora, via o Estado... Via hierarquias naturais. E aí eu volto ao ponto do Adriano, no começo da live, que falou, poxa, mas você tem que... Em outras palavras, você falou, você tem que ter uma lei lá que serve não só para você, mas que você vai dormir tranquilo se estiver na mão de um cara que tem valores pessoais muito diferentes de você. Aquele poder na mão do cara não vai te machucar. Aí o pessoal parece uma inocência, né? Uma coisa pueril. Não. Se tiver um político lá que tem os meus valores pessoais, eu quero muito poder para ele. Se tiver um político lá que tem, né, valores pessoais e uma visão de mundo, de vida pessoal muito diferente da minha, eu quero pouco poder. Porra, tá de sacanagem, né? Tipo, você tem que... A lei, a graça é essa. Você tem que pensar na lei que vai ser ok para você viver, mesmo na mão do cara que pensa exatamente o oposto de você. Por isso, espertão, por isso, você que está me ouvindo, vocês têm que querer o Estado com menos poder. Porque se entra um cara lá maluco que quer uma coisa diferente do que você acha que é o melhor para a vida das pessoas, ele não pode ter poder para fazer isso. Não é uma coisa... Isso é conservadorismo, filosofia política, aliás. Isso é filosofia política conservadora também. Né? De pensar na floresta, no que é sustentável. E não como uma criança. Eu gosto de A, eu quero obrigar A. A lei tem que ser A. Aí você abre o precedente para o político, o burocrata, dizer o que é bom e o que não é. Quando entra outro cara, ele faz B. É simples quanto isso. Essa é a história da humanidade. Exatamente. Sérgio, mais alguma coisa que você quer falar, meu brother? Algum valor dessa primeira camada que às vezes você acha que a gente pode ter passado? Que a gente começou a viajar aqui e o Paulo fez o certo. Não, vamos voltar aqui, vamos fazer as discussões aí da primeira camada, né?
Antes disso, a Dominique, enquanto você vai pensando aí, ó, a Dominique escreveu aqui, ó, o libertarianismo baseado na ética só mostra os direitos naturais, individuais, e só cabe à própria pessoa decidir sobre sua propriedade. Cada um decide quais valores quer seguir para si. Aqui ela fez... É o que eu estava falando agora aqui do libertarianismo, Exato. o conceito de libertarianismo estrito, ele não abrange valores pessoais, é isso aí. Ele abrange somente a pergunta de qual é o papel do Estado. Por isso que as pessoas misturam. O pessoal, amigo meu, cristão, vem e me critica, mas como você pode ser libertário cristão? Você é a favor da libertinagem? Não, senhor, cara, não defendo isso para ninguém. Mas eu sou contra o Estado proibir alguém que quer fazer isso de fazer. De ser libertino. Nem Perfeito. Deus proibiu. Para lá. Quem é você para querer proibir? Que mania de querer controlar os outros? Mãe do céu. Então, André, eu acho que os problemas dessa confusão são... Chamar de anarquista aqui, ó. Chamar a gente de anarquista aqui, ó. Eu sou anarcocapitalista aqui, sem problema nenhum. Mas autodeclarado há muitos anos. Mas o ponto que eu diria, essa confusão que a gente tem muito forte, ou essa hostilidade contra a possibilidade de existir um anarcocapitalista cristão, eu acho que vem em muitos pontos de desconhecimento total do tema. Desconhecimento total, seja do caso de algum libertário ateísta fanático, que então acha que onde já se viu misturar religião, a gente não está misturando religião com a ciência política, a gente não está misturando religião com os conceitos econômicos, né? A gente só está apontando que existe compatibilidade entre os dois, ok? E por um outro lado, a gente vê uma hostilidade gigantesca no dia de hoje, que é no dia onde o Estado o Estado é a principal religião da maioria das pessoas, né? A possibilidade de fazer um paraíso na Terra via o engenheiro social, e todas essas pessoas em geral se julgam capazes mentalmente de ser esse engenheiro social. Então, assim, um desconhecimento contra o funcionamento da economia também, o funcionamento do mercado. E daí a gente acaba tendo ataques que vêm da esquerda e ataques que vêm da própria direita, que a gente está falando, que a gente já levantou. Tem muitos ataques da direita religiosa e tem muitos ataques da esquerda religiosa também. Né? A gente fala assim, não, e aonde que vai existir caridade? A pessoa fala assim, para ser caridade, por definição, tem que ser voluntário. Você tem que ter o livre-arbítrio para ser voluntário. Ok? Senão, não é caridade, o primeiro ponto. E outra coisa, as pessoas também... acho que um ponto, o que você falou numa outra live que a gente estava... Acho que discutiu o monopólio e tal, que a gente estava falando assim, a falta de imaginação, de imaginar as coisas de maneira diferente da que elas são hoje. Então as pessoas param para pensar assim, não, se existe o SUS, né? E se deixar de existir o SUS, então deixar de existir a intervenção estatal no mercado de saúde, quem vai cuidar da saúde dos pobres? Sim, os principais hospitais. Qual é o nome dos principais hospitais? São todos nomes que remetem ao cristianismo ou remetem a alguma religião. São e os principais... As casas, elas acabaram, elas faziam um papel excelente. O que ferrou as Santas Casas foi o dia que elas entraram no SUS. Perfeito. Aí, você tá vendo? Então, existiam opções de caridade fora da intervenção estatal. Então, isso também, o cristão, o religioso em geral de esquerda, também tem que entender. É um pouquinho de imaginação e um pouquinho de conhecimento histórico também. O conhecimento histórico. Tem muita gente que acha que a pior coisa que aconteceu na história da humanidade foi a Santa Inquisição. E assim, por aqui eu não quero defender as brutalidades que aconteceram. Mas assim, se for ver o número de pessoas que morreram ao longo de 300 anos de Santa Inquisição, ok? Assim, é um erro estatístico perto de tudo que aconteceu dos erros do estatismo no século passado. Então, se a gente quer combater a religião, ou as falhas da religião, porque a religião organizada é organizada para os homens, é passivo de falhas e pecados. Correto? Então,
não estou falando da doutrina, mas estou falando da aplicação daquilo no dia a dia, é passivo de falhas e pecados. É feito por homens. Então, esse desconhecimento histórico, desculpa, é um pedacinho estatístico perto do número de pessoas que morreram no século passado só nos governos comunistas, sem contar as guerras, que são 2 guerras de estados contra estados. Então, assim, é quase 200 milhões de pessoas que morreram no século passado em conflitos do Estado contra os seus indivíduos, e se a gente somar as guerras aí, vai um pouco acima disso. Então, acho que é entender a matéria, ter interesse histórico do que aconteceu e ter interesse teórico do que aconteceu antes de se formar uma opinião. Você não pode ter uma opinião sobre tudo. Posso aí? Sim, o problema é mais embaixo, porque quando a gente entra nessa seara de querer utilitaristicamente, né, dizer o que funciona e o que não funciona, mas minha defesa não é utilitária, Paulo. Desculpa, só estou falando, minha defesa não é utilitária. Da Samaritana, dos hospitais, das Santas Casas, tá, legal, é verdade. Só que é o seguinte, eu acho que o debate para compreender a compatibilidade entre uma filosofia política e uma religião, ela nem precisa entrar nesse debate do que funciona e o que não funciona. Estou pensando alto aqui. Por quê? Porque é uma questão anterior, uma questão a priorística, que é o seguinte: existe incompatibilidade moral entre você defender que ninguém te agrida e o que Jesus Cristo falou? Não. Existe incompatibilidade moral entre você respeitar o livre-arbítrio de uma pessoa como algo que foi defendido na Bíblia? Não. Pelo contrário, também defendia o livre-arbítrio. Então, assim, existe muita confusão, porque a hora que você começa a discutir papel do Estado, a pessoa já começa no como. É a tal da ansiedade. Não, mas como? Mas como que vai fazer isso? Como é que vai... Calma, porra. Nós estamos 10 passos atrás. A gente está na parte de discutir se é compatível do ponto de vista ético. Nós estamos no alicerce. E o calma porra não foi para você, tá? O calma porra genérico para quem está assistindo, que sempre, eu já sei, já há 10 anos que eu debato isso, e sempre vem, mas como? Calma, vamos por partes. Nós vamos discutir se tem ou não compatibilidade. O único objetivo do Instituto Libertário Cristão que eu estava fazendo, que eu vou continuar, é provar, por A mais B, por lógica, para cristãos de todos os matizes, de todos os cheiros e cores, que não há problema algum moral, que ele pode dormir tranquilo, se ele for liberal, se ele for libertário, depende qual o tom de cinza do libertarianismo dele, se é minarquista, se é anarcocapitalista, tá beleza. É só isso. É dizer que não há incompatibilidade entre uma filosofia política que defende o papel do Estado X e o que ele acredita como cristão. Só isso já é mover uma pedra gigantesca, porque você é atacado por todos os lados, como a gente falou aqui. Do pessoal que acredita, sim, que tá bíblico, que tem que ter um papel do Estado forte para Y, Z, não sei o quê. Pessoal que confunde caridade com poder estatal, né, que mistura as coisas e te rotula de alguém que não está se importando com as pessoas só porque você não quer fazer isso ou aquilo via o Estado, porque você acha que é melhor, inclusive, para quem precisa, que se não for feito assim, do ponto de vista utilitário. Então, assim, é uma batalha complicada, porque tangencia uma série de premissas que hoje são erradas. O pessoal tem premissa errada sobre o que é libertarianismo. Já acha que você defende o uso de drogas, que você defende não sei o quê, que você acha que você é um libertino. Premissas erradas sobre o que é socialismo. O pessoal confunde com ter coração, com ser bondoso, não tem nada a ver. Pode até ser enganoso, o cara acha que é assim, mas não é. Né? Então, assim, você tem que explicar tanta coisa para tanta gente que só esse objetivo pequeno de falar para a pessoa que ela pode dormir tranquila se ela for cristã e liberal, libertária, não sei o que, já é um puta de um trabalho. Isso dentro de qualquer igreja cristã tem pessoal que não entende essa compatibilidade. E vou além. Né? O que eu gostaria de fazer no Instituto Libertário Cristão é não só dizer que é compatível, mas dizer que, na minha humilde opinião, ela é a filosofia política mais compatível que tem com o cristianismo. Sim, senhor. Por N motivos que vai estar lá. Vai explicar desde a origem do princípio da não agressão, que passa pela regra de ouro, que passa pelo livre-arbítrio, respeito à individualidade, à dignidade individual. Tem N bases filosóficas para provar isso. Tá? Provar. Porque... Não, você
você tocou no ponto importante, porque quando a gente quer pensar no como, a gente já está agindo como Deus, né? Como? Vamos fazer como? E o libertarianismo trabalha muito essa ideia de, não, o próprio Hayek, né? É uma coisa que as pessoas não entendem, e o Hayek é muito forte nessa explicação, é a questão da ordem espontânea. Ordem espontânea não significa anarquia. A gente fala que, então sem Estado vai virar uma zona, aí que vai virar aí que vai os libertinos tomar conta mesmo. Não, vão existir regras, vão existir acordos privados, né? Que é uma ordem espontânea. Eu sempre uso esse exemplo, as pessoas gostam. Que é um exemplo melhor do que a linguagem. A gente não combinou aqui, a linguagem foi surgindo, é uma ordem espontânea. Foram acordos sendo feitos, formou linguagem, o sotaque. O pessoal do Sul não reuniu. Fez uma reunião e falou assim, nós vamos puxar o R mais do que aqui. Lá em Minas, nós vamos falar desse jeito. Não, foi sendo construído o processo. E é isso que a gente quer, fazer esse processo de construção da sociedade. Então, e isso é extremamente, parece que é muito antagonista com a ideia de que a gente então precisa de ter vocês são insubordinados, vocês querem algazarra, bagunça. Não, pelo contrário, a gente não quer que alguém defina, porque se uma pessoa, aí você vai se limitar num pensamento limitado de alguém que defende uma ideia plena, né? Por isso que Santo Agostinho vai falar da cidade de Deus, né? Não adianta, nós estamos aqui para tentar organizar o barraco para esperar o mundo perfeito, não vai ser aqui não, galera. E vocês falaram muito bem, eu acho que foi o Paulo, não sei se foi o Paulo ou o Sérgio, a coisa mais anticristã é você querer fazer o paraíso aqui, né? Você querer construir para não precisar de Deus. Aí você vai precisar de Deus, vamos construir aqui, a gente mesmo se organiza e foda-se Deus, cara. Então a ideia é bem por aí, não é não? Total. Não, e acho que, Adriano, aqui acho que a gente tem que olhar e quando a gente fala, pessoas entenderem um pouco como que funciona a ciência econômica, que funciona o mercado, acho que o que eu queria dizer é ilustrar com exemplos que a ordem espontânea e que o mercado funciona. Porque, querendo ou não, muitas pessoas ela tem essa reticência, ela tem esse medo. Ela fala assim, eu entendo isso moralmente, mas eu tenho todo esse desconhecimento que se não tiver alguém em cima dirigindo aquilo, não vai surgir. Então não vai existir a caridade que a gente está falando. Ou no caso dos conservadores, fala assim, não, vai virar tudo libertinagem. Não são duas coisas diferentes. A gente tem esse caminho, a gente não precisa ter essa imposição top-down. O mercado acha maneiras. Aqui, nós três seguimos uma religião, seguimos uma família, tem hierarquias que a gente optou participar de dentro delas. E a gente chega em casa e a gente respeita os nossos pais, e a gente respeita as nossas esposas, e a gente respeita o caminho que vai. Não é... acho que falou. O ponto que eu queria falar é que a discussão moral, ela é fundamental e é o primeiro passo. Mas é como a discussão quando a gente fala assim, a gente explica história de teto de preço e monopólios e ninguém entende nada. Vem o Uber, é um exemplo que faz muita gente entender os malefícios do antigo monopólio estatal do táxi. As pessoas começam a ver que as coisas podem funcionar de maneira como ela funcionava. Então, quando eu falo a gente trazer exemplos históricos de como as coisas funcionavam no passado, anteriormente, ou trazer o conhecimento teórico também disso daqui, tá brincando, jogar uma luz um pouco para esse desconhecimento que as pessoas têm. E não falar como elas funcionariam perfeitamente. Falar assim, não, elas, aqui, tiveram caminhos para funcionar. Isso aí. Eu sei que nós estamos avançando muito tempo aqui, mas eu queria que o Paulo... Eu acho que a gente tem 10 minutos mais, porque acho que cai com 1h30. Né? Eu não sei que hora que cai, mas eu queria deixar com o Paulo caminhar o final aí, o Paulo, que eu quero que ele diga aí os próximos passos dessa ideia aí, de onde surgiu a ideia e quais são os seus próximos passos aí para essa criação desse Instituto Libertário Católico Cristão aqui no Brasil. Conta para nós essa história. É um filhotinho, a gente faz isso por prazer, né, por propósito. É a cachaça minha isso daí, esse tema, né? Então, assim, desde que eu morei nos Estados Unidos lá em 2011, 12, 13, eu conheci esse Instituto Libertário Cristão americano
Libertarian Christian Institute, né? É o LCI, aí, para quem quiser procurar aí, feito pelo Norman Horn. E eu fiquei realmente impressionado com a qualidade dos textos, argumentos e tal. E de lá para cá, enfim, a vida teve os seus percalços, eu não consegui fazer nada disso, mas já desde 2014, 15, eu falava com ele, ó, um dia eu quero abrir um aqui, um dia eu quero abrir aqui e tal. E conversando com ele, a gente decidiu que não era para ser algo dependente, era para ser algo independente. Em 2019, fizemos aí o estatuto, fiz um board, né, alguns conselheiros você conhecem, e logo pedi autorização para traduzir material para o Lawrence Reed, para o Thomas Wood, para o Schaufen, para o Instituto Mises, né, pedi para o Jeff Deist, pedi para um monte de gente que tinha material, vídeo, texto, que tangenciava esse tema espinhoso, porque não tinha nada no Brasil, não tem nada, né? E gastei um dinheiro meu mesmo para fazer tradução com profissionais, legenda, fiz todo o material, estatuto aí, puta, veio a pandemia, tive um divórcio também, fiquei meio mal, puta, pandemia com divórcio, o negócio parou, no final de 19 ia lançar, faltava só assinar o estatuto e botar o site no ar, eu tinha feito tudo. Então, acho que é o lançamento desse livro aqui em português que eu estava falando, né, do Instituto Libertário Americano. E mais essa live aqui me reanimou, vou tirar do papel isso daí. Não sei quando posso prometer ainda, porque é um projeto 100% na física, eu faço por prazer, de querer esclarecer esses mal-entendidos aí que afastam muitos cristãos, afastam muito cristão de uma filosofia política mais coerente com o que ele acredita na religião, e acaba defendendo políticas que fazem mal para os pobres, né, e para a economia. Então eu vou fazer, só não sei quando ainda, tem algumas coisas no prato aqui na vida pessoal, mas vai sair porque já estava tudo, era só o final que estava faltando, e vocês me chamarem para discutir isso aqui foi um bom empurrãozinho aí. Agradeço. Isso aí. Paulo, então obrigado aí. Sérgio, últimas palavras aí, cara. Não, antes que derrubam a gente. Um ponto só que a Vicky não tocou, e assim, até a propriedade privada, que é tema central do desenvolvimento econômico, do nosso libertarianismo, tudo. Um dos 10 mandamentos qual é? Que você não vai roubar, você nem vai cobiçar a propriedade, a esposa do outro. Então, até nisso a gente está alinhado. Estou falando assim, a primazia da liberdade privada. Então, essa história que não dá para ser compatível a uma vida religiosa e o libertarianismo. Assim, acho que a gente citou vários exemplos de várias pessoas que fazem isso, pessoas super importantes dentro do libertarianismo. Então, e até dentro dos textos, ficar escolhendo, igual o Paulo falou, ficar cherry picking o tempo inteiro, qual é a passagem, aquela linha. Acho que é a mesma coisa com Mises, Adriano, que foi o ponto que te motivou, essa história. Ficam falando que Mises era contra a Igreja Católica. Ele era um cara ateu, ele era contra essa ideia de teocracia dentro da Igreja, de ter um Estado falando coisas economicamente que não fazem o menor sentido, esse desconhecimento. Então, acho que é um pontapé inicial aqui que a gente está dando, talvez o Instituto do Paulo, tudo isso, mas acho que é um tema que tem que ser muito mais debatido, muitas frentes o tempo inteiro. E a galera, sei lá, tem muito material, eu não sei se tem tanto material em português, né, Paulo? Mas tem muito material em inglês, em inglês e espanhol tem muito material. Tem até o Zanotti, o argentino aqui do lado, aí do lado do Brasil. Tem muito material legal do Zanotti também. Então, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para se aprofundar. E quem precisar de material, por favor, entre em contato com nós três aqui. Acho que todo mundo tem um monte de referência aqui, nós três. Para o pessoal ler, ver vídeos, filmes, o que for. Tudo é certo. Perfeito. Todo mundo muito acesso a material em breve, porque realmente não tinha nada. Por isso que veio essa ideia de fazer, né? Porque que da hora. Vamos ajudar o pessoal a ler material de qualidade. Para quem não consegue ler inglês, vamos ajudar. Isso aí, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Paulo, Sérgio, valeu demais. Vamos fazer isso mais vezes. Vamos fazer isso aí para a gente bater mais esse tipo de papo. Valeu, pessoal. Obrigado quem acompanhou a gente. Para quem assistiu a gente depois, gravado. Obrigado aí pelos comentários. Até para o pessoal que ficou agredindo a gente aí. Cara, você pode falar o que você quiser, velho.
Você pode ser chato tanto que você quiser, velho. Tá? É isso aí, faz parte do jogo, meu irmão. Vai lá, pode escrever o que você quiser. É a vida, vai lá. Não vou ficar sem dormir por causa da sua opinião, não. Valeu, galera. O pessoal do Twitter chama a gente de sem coração. O pessoal da direita que não entende nada de filosofia política chama a gente de esquerdista. Ou seja, eu sou tudo, né? Eu sou o idiota útil, alguns por esquerdista, sou idiota útil por conservador, autoritário, ou seja... Isso aí. A gente não agrada ninguém. Valeu. Não precisa agradar. Não agrada ninguém. Ninguém, cara. Vamos falar que a gente acredita que é verdade. Vamos lá, galera. Obrigadão. Um abraço aí, Valeu, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Adriano.